Gente, boa noite, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui ao vivo com mais uma live da nossa Comissão da Diversidade Sexual da OAB, da Sexta Subseção de Guaçuí. E agora estamos trazendo um propósito novo, uma coisa bastante inédita mesmo. Vamos tentar entender, né, se tem alguma coisa a ver homofobia com a questão criminológica, porque de qualquer forma, de qualquer ângulo que a gente possa procurar entender o que um homofóbico pensa, aí vamos procurar pensar aqui agora com uma nossa convidada de hoje, se dentro da psicanálise ou da criminologia existe algo que possa explicar dentro das mentes dos homofóbicos por que existe tanto esse discurso de ódio. Eu vou chamar então a nossa convidada de hoje, Desiree, vamos ver se ela entra aqui. Eu queria começar também, antes que ela entre, a narrar uma frase do escritor filósofo americano Ralph Waldo Emerson, que já no século XIX, sobre o exemplo de que as pessoas dão através de suas ações, mais que seus discursos. Ele afirmou o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Sendo esse pensamento ainda pertinente, né? Claro, com certeza, nos dias de hoje. Portanto, torna-se importante repensar conceitos, propor ideias e fomentar ações que levem a sociedade a ter um curso melhor. E isso só será possível mediante o amor. Vamos lá ver se a doutora Desiree entra. Visualizar. Ei, doutora, boa tarde. Oi, tô Tudo bom? querendo. Demorou um pouquinho. Eu Demorou um estava pouquinho. me conectando aqui tecnologicamente, né? Porque nós somos de uma geração não um pouco muito adepta a isso, mas eu estava falando com o pessoal que E eu a nossa estava proposta vendo de se eu hoje precisava fazer alguma coisa para entrar. Estávamos na mesma. mas deu certo, graças a Deus. A nossa proposta de hoje é uma coisa bastante inédita, né? A gente tem uma proposta assim, vamos tentar entender a cabeça de quem tem esse discurso de ódio, né? Porque talvez uma criminóloga como a senhora, vou fazer a apresentação, Vamos claro, tirar o senhora. uma criminóloga Nós como que somos você, talvez a jovens. gente possa extrair de alguma forma alguma explicação da questão psicanalítica, por que esse discurso de ódio, né, entre o outro e eu, por que eu que tenho que ter razão, a gente vai trazer alguns aspectos sobre isso. Mas eu queria apresentar a todos, e é com bastante honra que a Comissão da Diversidade Sexual da OAB, da Sexta Subseção, traz para essa live de hoje a coordenadora do Seminário Psicanálise e Criminologia, psicanalista e criminóloga, carioca e querida amiga Desiree. Prazer estar Ah, aqui. muito prazer, uma apresentação tão carinhosa dessa. Bom, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo agora. Boa tarde, querido Leandro. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui agora a convite de nada mais, nada menos do que o presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, da Sexta Seção. Então, esse debate e esse trabalho que está sendo feito pela comissão é importantíssimo. Trazer a sociedade para um debate e, acima de tudo, um debate isento de preconceitos. Porque muitas vezes vemos debates carregados de preconceitos e que não nos servem muito. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. Então, a gente poderia começar a pensar na parte jurídica, né? Que eu, como advogado, eu posso falar que de 10 anos para cá, os tribunais do mundo inteiro, a órgãos, né, a OMS e vários outros órgãos reconhecem a homossexualidade
como uma coisa natural, né? E reconhecer a união homoafetiva, reconhecer a possibilidade de doar sangue, né? O que é um absurdo. O STF precisar reconhecer, por meio de qualquer ato normativo, que o LGBT pode doar sangue. E só que a gente percebe que existe ainda uma grande resistência do poder executivo, né, federal, infelizmente, de trazer leis que protejam, né, trazer leis que protejam a comunidade LGBT o que a gente tem de proteção até hoje, de reconhecimento, de julgados, sempre são do Poder Judiciário. Mas efetivas leis que reconheçam isso, a gente esbarra na resistência do Congresso Nacional. Infelizmente é uma realidade, né, todos sabem disso, mas nós estamos aqui para tentar mudar esse rumo, né? Realmente o legislativo não tem sido muito favorável a legislar efetivamente para as questões LGBTs, né? E o executivo atual também não, né? Não coaduna com a causa LGBT, e o judiciário vem tendo que tomar decisões para resguardar direitos fundamentais mínimos, né? É isso aí. Mas vamos começar a trazer uma proposta lá da psicanálise. Eu queria até te fazer uma pergunta, eu vou até ler um trechinho de aqui para entrar no tema. Eu vou citar um trecho de Michel Foucault, onde o autor apresenta como a sexualidade como um construto, até então visto sob a ótica da repressão. Na perspectiva dele, a sexualidade é social e historicamente construída. Isso significa que depende da cultura, bem como das relações erigidas, o que nos permite refletir sobre as diversas formas de viver e conceber identidades sexuais e de gênero. E aí, com base nessa frase de Foucault, Desiree, eu queria que a gente pudesse refletir sobre o sexo. O que é sexo legítimo? É só aquele que tem reprodução? Eu vou pegar o ensejo da sexualidade, né? O que Foucault disse que é um construto, né, social. Bom, como todos sabem aqui, o Leandro me apresentou, eu sou psicanalista, criminóloga, e a partir da psicanálise, né, o que nós podemos falar tanto da homossexualidade quanto da homofobia. Mas vamos deixar a homofobia num segundo momento da nossa live e vamos falar da questão da homossexualidade aqui. Pegando sexualidade, né, em psicanálise, para Sigmund Freud, o criador da psicanálise, aquele que descobriu o inconsciente, e ao descobrir esse inconsciente, funda a psicanálise, nada na sexualidade é natural. A sexualidade, e ele vai além disso. A sexualidade, em Freud, não se resume ao ato sexual. A prática do ato sexual. Freud se escandalizou, imagine, em 1900, Freud falando que crianças tinham sexualidade. Olha o que ele trouxe. E ele estava dizendo, olha, eu não estou falando que crianças têm que praticar o ato sexual. Eu estou falando que a sexualidade vai muito além desse ato sexual. E a sexualidade em psicanálise, ela também vai ser algo construído. Socialmente, né, a gente tem o que a gente fala de identidade, identidade sexual. A psicanálise não trabalha com esse termo de identidade, a gente trabalha com identificações. Que tipo de identificações ao longo da vida do sujeito, da criança, como é que ele lida com a linguagem? Porque o que faz de nós, seres humanos, diferente de todos os outros seres vivos do planeta, é a linguagem. Daí, depois, Jacques Lacan, um outro psicanalista que volta a Freud para resgatar. Depois eu vou falar o que entre Freud e Lacan aconteceu, inclusive em relação a percepções da psicanálise quanto à homossexualidade, que tivemos homofobia na psicanálise também. Para você ver como uma coisa é gritante, né? E ao sermos seres da linguagem, como nós vamos lidar com essa linguagem, os gêneros também são construídos. O que é homem e o que é mulher é algo construído socialmente. Nós tivemos há pouco tempo aí
É, a ministra falando que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. O que que significa isso? Qual é a dimensão de uma fala disso? Que existem papéis para homens e papéis para mulheres. Isso é construído socialmente. E isso vem de uma sociedade que todos nós sabemos e pagamos um preço muito alto por isso, principalmente as mulheres, que é o patriarcado. Então, só para começar, eu acho que eu já joguei um monte de questões aí, né? Mas em psicanálise nada é natural. Se eu falasse para você que heterossexualidade não é natural, assim como homossexualidade não é natural, são todos construídos pelo sujeito. E um sujeito pode se considerar, porque o que o sujeito é? Aquilo que ele diz que é. O psicanalista não recebe no seu consultório um sujeito heterossexual ou um sujeito homossexual. Ele recebe um sujeito do inconsciente, um sujeito do desejo, com muitas questões, com muitas angústias. E muitas vezes, né, eu espero, inclusive, que os homofóbicos procurem psicanalistas para ver o que há com eles, né? Porque assim como eu não posso dizer para você que existe o homossexual, por quê? Porque não é. Será que todo homossexual é igual? Será que todo heterossexual é igual? Existem heterossexualidades, homossexualidades, transexualidades. E é interessante aqui também os comentários desse que já tem aqui o João Paulo, já está comentando que para Freud todo mundo nasce bissexual, né? E tem a questão também da fluidez da sexualidade, não é porque uma pessoa durante algum tempo da sua vida teve uma orientação sexual tal que ela precisa ter aquela mesma até morrer. Algumas pessoas têm, né, durante um período uma, depois outra, a fluidez da sexualidade também. Eu acho que isso é do ser humano. E é importantíssimo esclarecer a bissexualidade psíquica. Porque no inconsciente, e toda vez que eu falo de psicanálise, eu estou falando de inconsciente, porque só há psicanálise porque Freud descobriu o inconsciente. Freud disse o eu, né, que existe o eu e o inconsciente. O eu não é senhor na sua própria casa. Há um inconsciente que coloca em cena uma série de questões do indivíduo. E isso é importante, esses conflitos, né? E o que nós podemos dizer? Que um sujeito que se acha na adolescência heterossexual, ou seja, com relações sexuais e afetivas, porque são coisas distintas, tá? Olha como é. Ele não pode, em algum momento dele, se envolver ou afetivamente ou sexualmente com um parceiro do outro sexo. O que está em jogo no tesão... Do outro sexo, do mesmo sexo, desculpa. O que está em jogo no tesão sexual de cada um? Nós não podemos pegar e falar no tesão sexual do homossexual está em jogo isso e do heterossexual está em jogo aquilo. Então, quando Freud diz que a bissexualidade psíquica é que todos nós nos deparamos ao longo da vida com afetividades e sexualidades tanto para o sexo oposto quanto para o mesmo sexo. Não necessariamente isso vai culminar num ato sexual. Por exemplo, Freud diz que as amizades é uma forma de colocar em cena um quê de homossexualidade. Isso é freudiano. O que é o afeto por alguém, um grande amigo, uma grande amiga? Na família tradicional burguesa, né, onde nós temos papai, mamãe, filhinho, né? Estou falando tradicional burguesa porque é isso que a burguesia vendeu para a gente, né? E o quanto nós sofremos por termos que nos adequar a esses padrões. Porque quando um sujeito vem para análise, muitas vezes ele sofre mais pelas pressões sociais, pressões familiares, homofobias, transfobias que ele sofre no social,
a sofrer exatamente com ele estar se descobrindo atraído por alguém do mesmo sexo. Ou por sempre ter se achado um homossexual. Eu fui por Exatamente. vários caminhos, não Aí, sei se mas assim, respondi aí. Deixou, eu falo. Hein? o sexo legítimo, então, que a gente que a pergunta era, né, o que que é sexo legítimo? É aquele da reprodução, então eu já acho que está mais do que respondido, né? Bom, mas Eu aí acho que nós vamos não, né? dizer que casais estéreis não podem casar. Casais vamos impedir isso e não podem ter relações sexuais ou após, né? Olha só, nós estamos no ano de 2022, né? 21, eu estou doida para chegar lá em 2022 e passar essa pandemia. Isso foi um ato falho. Um desejo É um ato falho. foi um ato falho. Algo compareceu aqui, estou em 2022, porque eu não vejo a hora de estar lá em 2022. Espero que todos nós estejamos vacinados e possamos circular com melhor conforto pela cidade, né? Bom, voltando, né? Nós estamos em 2021, e não podemos dizer que a função do sexo é só a reprodução. Aliás, né, não está cada vez mais, ela é menos a reprodução. Por que ela é menos a reprodução? Porque os casais decidem a hora que eles vão engravidar. A medicina está aí para auxiliá-los. E quando não podem, a medicina os auxilia quimicamente, através de hormônios ou através de inseminação artificial, independente se esse casal é heterossexual ou homossexual. Uma afirmação dessa não cabe mais atualmente. E aqui, em psicanálise, a palavra é importantíssima. E a gente diz que uma palavra, né, ela é um significante. Ou seja, uma única palavra pode significar várias coisas para cada um de nós. Então, se eu pergunto para você, Leandro, o que é família, você pode ter uma definição. Se você pergunta para mim o que é família, eu vou ter outra definição. Para cada um, o que é família vai ter uma definição. E tudo é família, desde que assim você interprete que é. Eu acho que é importante também ressaltar, como estudante de psicanálise, que eu também sou, Opa, mas seja bem-vindo à psicanálise. é a questão da relação sexual ter ou não necessidade de vínculo afetivo, né? Porque as pessoas confundem muito isso, né? Porque não necessariamente precisa ter, e por que tem pessoas que misturam tudo e acabam se reprimindo um pouco, né? Porque acha que para ter relação sexual tem que ter vínculo afetivo, ou vice-versa, e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra, né? É muito bom, né, que sejam os dois. Você tenha a atração sexual por quem você esteja afetivamente envolvido. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim, né? Inclusive, pelo fruto do próprio patriarcado, os homens sempre lidaram melhor com isso. Com menos culpa, menos sofrimento, porque a eles sempre coube o direito sexual. Era permitido as duas coisas, nem para a Era mulher, não. permitido. Tem uma pergunta aqui, sobre qual orientação que a gente pode dar para as pessoas que não aceitam seus próprios desejos sexuais. Aí é com você, aí é a sua Bom, área. todo mundo que me conhece sabe qual é a resposta, que ela é simples. Vai procurar análise. Por quê? Eu sugeri, né, quando eu falo análise, né, procurar um analista, né? É importante aqui também frisar a diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanálise. A psiquiatria é um médico que fez uma especialização em psiquiatria e ele trata, tá, de transtornos mentais e trata com medicação. E é importante ressaltar que a psiquiatria, tá, nos seus manuais diagnósticos, a Organização Mundial de Saúde só tirou, se não me engano, na década de 90, 1900 e 1993, na Classificação Internacional de Doenças, a homossexualidade, que até então chamada de homossexualismo, porque o sufixo ismo remete à doença, do rol das doenças. Ou seja, a psiquiatria não iria mais tratar.
né? E em 2019, bem recente, tá? Tirou a transexualidade. Mas ainda coloca que existe uma incongruência de gênero. Ou seja, o sujeito não se adequa àquele gênero que ele tem. Então, isso é a psiquiatria, que trabalha com doenças, né? A psicologia não trabalha com o inconsciente, trabalha com terapias com o consciente. Então, são uma série de terapias. Eu não sou psicóloga, nem sou psiquiatra. Eu sou psicanalista. A psicanálise trabalha com o inconsciente e sabendo que esse inconsciente é estruturado como uma linguagem. Porque nós só temos inconsciente porque somos seres de linguagem. Ora, o que o ser precisa fazer para elaborar as suas questões, para dar conta da sua angústia? Falar. Falar. E é Com muito certeza, falar bom, né? tudo. Quem é que não está naquele momento, né, angustiado com alguma coisa e precisa falar com uma amiga ou quer tomar um chopp com um amigo, bater um bom papo? Isso é maravilhoso e é saudável. Mas muitas vezes não é suficiente para você elaborar questões mais profundas, que nem você consegue verbalizar no primeiro momento. Porque é muito difícil. O paciente não chega na primeira sessão e sai falando tudo. Pelo contrário, haja tempo, né? Haja tempo. Não se fala. Assim há recalque. Se recalca uma série de questões e até que essas questões compareçam, apareçam e que seja um momento para o sujeito conseguir falar daquilo. Até que se acesse o inconsciente, cada um tem o seu tempo, né? E o Exatamente. mais importante é que é tão fácil hoje em dia, é tão prático, né? Através de videochamadas, terapias, tanto com psicanalistas quanto com psicólogos. As pessoas, ainda mais em pandemia, de 2 anos para cá, o mundo virou de cabeça para baixo e é tão fácil, de fácil acesso agora, esse autocuidado que a gente precisa ter. E por que as pessoas ainda têm tanto preconceito, né? Achando que só pode fazer terapia ou ir para procurar um psicanalista quando já está a panela da pressão estourando, né? Não, Exato. não Está existe aquele melhorando paliativo. muito. Está melhorando muito, né? E a pandemia colocou em cena, né, num primeiro momento, algumas impossibilidades para todos nós, né? E nós tivemos que nos adaptar. O atendimento online ele já existia. Eu, particularmente, por exemplo, eu tenho paciente que não mora aqui no estado do Rio de Janeiro e eu já atendia via online. Só que não era majoritariamente a minha clínica online. Com a pandemia, eu majoritariamente agora eu estou atendendo online temporariamente. Vou voltar ao vivo e vou continuar online, né? Os pacientes que não podem estar ao vivo. Agora, o que ocorre, tá? Diante dessa impossibilidade momentânea, vimos como poderíamos nos adaptar. E assim é tudo na vida. Aparecem sentimentos, pulsões, desejos, conflitos que podem parecer impossíveis do sujeito dar conta naquele momento, e num processo analítico ele pode conseguir. Ninguém promete nada. Quem promete alguma coisa é o capitalismo. Compre aqui e leve a felicidade. Tome a caixinha de remédio, tome e vá ser feliz. Não é isso. É um trabalho que dói, né? Porque falar algumas questões, algumas dores dói, né? Infelizmente, aquela pílulazinha mágica ali, as pessoas não têm consciência que só vai resolver temporariamente o sintoma, que aquilo ali não vai resolver o problema. Aí muitas pessoas ainda, né, encontram essa dificuldade, vai só no psiquiatra e se enche de remédio a vida inteira, A mas pílula não da procura. felicidade. Mas a psiquiatria, né, ela diz que mesmo tomando medicação, o sujeito pode ter uma crise depressiva. Ou seja, a medicação funciona ali naquele momento até como algo imaginário. Agora eu vou melhorar. Isso. Com uma sugestão melhora mesmo. Mas a questão, né? A questão é como tratar com um cosmético o que precisa de cirurgia, né? Então, você passa um cosmético, dá uma melhoradinha, mas às vezes precisam uma intervenção mais profunda, né? Então, eu sugiro que quem está em conflito procure um atendimento psicanalítico. E
Quanto à homofobia, eu falei aqui da psiquiatria, né? Eu queria dizer que na psicanálise também não foi sempre assim, em que majoritariamente os psicanalistas combatem a homofobia. Nós já tivemos o Ernest Jones, que escreveu uma biografia sobre Freud, ele biógrafo de Freud, ele foi presidente da Associação Internacional de Psicanálise. Para ele, um homossexual não poderia ser psicanalista. E a homossexualidade era um crime repugnante. Veja bem, um psicanalista, que eu diria que faltou análise, né? Que algumas pessoas chegam também no momento tal, né? No momento tal que eles saem da análise dele. É interessante isso. Isso é um dado que ocorre na psicanálise. E Ana Freud, filha de Freud, filha de Sigmund Freud, pai da psicanálise. Ana Freud, ela era pedagoga, depois se disse psicanalista, mas na verdade ela foi pela psicologia do ego norte-americana. E Ana Freud achava que, através de um tratamento psicanalítico pedagógico, homossexuais poderiam deixar de ser homossexuais para ser heterossexuais. Detalhe, Ana Freud nunca foi vista com nenhum homem e vivia com uma mulher. Então, veja como a homofobia está presente também nos homossexuais. E é preciso estarmos atentos. Eu conheço um número enorme de heterossexuais que não são homofóbicos e conheço homossexuais que são muito homofóbicos. Não, ainda bem que não é um número enorme. Vamos tentar entender, então, a cabeça desse segundo grupo, então, que agora eu vou chamar a Desiree criminóloga. Agora eu vou chamar a Desiree criminóloga para a gente tentar entender por que esse discurso de ódio, né? Por que o meu discurso tem que prevalecer sobre o do outro, ou eu ou o outro, por que esse ódio todo? Aí eu só vou ler um trechinho aqui do Paulo Freire que eu acho que vai te ajudar a responder. Paulo Freire é sempre bem-vindo. É necessário amadurecer e, quem sabe, ser capaz de suportar perdas e frustrações, de lidar com as dificuldades e o narcisismo, porém sem deixar de nos preocupar com a forma pela qual conduzimos nossa vida e para onde destinamos nossos desejos, discordâncias. Afinal, ninguém pode ser autenticamente humano enquanto impede o outro de serem também. Eu acho que vai ajudar a responder a criminólogo aí por que precisa prevalecer o discurso de ódio. Porque eu acho que o homofóbico é isso, né? É aquele discurso de ódio. O ódio, ele é inimigo da civilização, ele coloca em cena a exclusão, e ele exclui aquilo que eu estava falando agora há pouco, que é o simbólico. Jacques Lacan foi um psicanalista francês que retomou Sigmund Freud, porque a teoria freudiana estava se perdendo pela psicologia do ego, que se chamaram de pós-freudianos, que Ana Freud era uma das representantes. Então, Jacques Lacan vai lá, volta em Freud, resgata Freud e cunha os registros psíquicos, real, simbólico e imaginário. Isso é preciso para a gente entender psicanaliticamente onde se coloca o ódio aí, né? O simbólico é aquilo que eu falei agora há pouco, é a linguagem. Nós só temos inconsciente porque há a linguagem. E a maneira que esse inconsciente se estrutura com as palavras, aquilo que em psicanálise nós chamamos de significantes, é que vai dizer de cada um. O simbólico, ele permite uma série de interpretações, como eu dei o exemplo agora há pouco da família. Se eu chegar para cada um aqui e falar casa, o que é casa para você? Uma pessoa pode falar, olha, casa para mim é maravilhoso, foi onde eu passei minha infância. Infelizmente, hoje eu moro em apartamento. O outro vai falar, casa, Deus me livre, eu odeio, não trabalho na nada, eu quero morar num flat. Então, cada um vai interpretar e vai colocar também uma afetividade nisso. Então, isso é o simbólico, que permite que a gente tenha uma série de interpretações de acordo com a cadeia de palavras que você vai colocando. Eu estou tentando falar porque o assunto é difícil, tá? E existe um outro registro que é o imaginário.
O imaginário, ele tende a fixar num sentido único. É isso. E ele coloca em cena também uma coisa que pode ser boa e é necessária para todos nós, que é o narcisismo, porque se eu não tiver uma pitada de narcisismo, eu não vou estar aqui arrumada para dar essa live, eu não vou me preocupar em colocar uma blusa legal, não se toma nem banho sem narcisismo, né? Mas a exacerbação desse narcisismo que não é adequada, tá? Então, o excesso é que não é adequado. Mas voltando ao imaginário. O imaginário é aquilo que você se fixa um sentido único. E aí vem um simbólico e fala, não, peraí, na análise. O sujeito chega falando, é isso e pronto. E você vai manejando e daqui a pouco ele fala, acho que não é bem isso, não. Pode ser aquilo também. Pensando bem, outro dia eu estava pensando que não é daquele jeito que eu interpretei, pode ser de outra forma. Eu estou simplificando aqui um trabalho analítico, né? Ou seja, ele chega fixo numa interpretação única, né? E com o simbólico, se ele tiver simbólico articulado, porque às vezes não tem, né? E ele consegue flexibilizar esse sentido. E um outro registro é o real, é aquilo que não tem sentido, é aquilo que me toma de tal forma que é da ordem do horror. O amor coloca em cena aí simbólico e imaginário. É a maravilha, né? Eu dou todas as interpretações possíveis, né? Ainda mais o amor-paixão. Eu vejo o sujeito, às vezes, com uma série de defeitos, mas não quero saber de nada daquilo e crio novas interpretações, né? A paixão amorosa, ela é espetacular, né? Nesse movimento, né? O ódio, ele exclui o simbólico. Ele exclui a possibilidade de novas interpretações. Ele coloca em cena uma interpretação única. O ódio seria a articulação do imaginário com o real. Isso é Jacques Lacan, Seminário 1, década de 50, escritos técnicos de Freud. O ódio coloca isso em cena. Ao colocar isso em cena, o sujeito é tomado pelo ódio, e aí voltamos aqui para a criminologia, e ele passa o ato cometendo lesões corporais e assassinatos. Pessoas morrem diariamente porque outras pessoas interpretam que dois homens andarem de mãos dadas numa rua, isso está errado. Parece um absurdo, mas falando assim, né? Duas pessoas andando de mãos dadas. Agora vamos ver quem são essas duas pessoas. É mãe e filha? Tudo bem. É um homem e uma mulher? Tudo bem. São dois homens? Não. Vamos atacar. Não pode. É uma interpretação única de um fato a partir de um construto social. Por isso que eu aposto debates como esse, visibilidade através das artes, educar as crianças, o que vai se transmitir para as crianças. Inclusive, para esse adolescente, quando chegar na adolescência, e ele se deparar um dia fim da menina e no outro dia fim do menino, ele não entrar em desespero e recalcar uma dessas possibilidades. Então, o ódio coloca em cena isso. Ou eu ou o outro, como você me falou, né? Porque na constituição do eu, isso também é Jacques Lacan, o outro é ao mesmo tempo igual, porque eu só me constituo ser humano a partir da identificação com outro ser humano. Então, o outro é ao mesmo tempo igual, mas rival. E o que pode diminuir essa rivalidade é o simbólico. Onde não há simbólico, onde não há dialética, onde não há fala, onde não há discurso, passa-se ao ato. Há um conceito, um conceito da psiquiatria forense e que Jacques Lacan retoma, que é a passagem ao ato. A passagem ao ato é quando não há mais nenhuma mediação simbólica. E a passagem ao ato pode ser um suicídio,
no momento de desespero, como pode também eu partir para cima do outro. E quando se parte para cima do outro, pode se matar, como a gente está vendo aí, né? Tomado pelo ódio. E o sujeito fica efetivamente cego. Aquela coisa, fiquei cego. Agora, esse cego não é que ele não sabe o que está acontecendo, não. Ele está tomado por uma convicção de que ele está certo. É impressionante, mas ele está tomado por essa convicção. E essa estrutura psíquica, ela se dá em qualquer tipo, na criminologia por um todo, assim, geral. Em todos os crimes existe essa preponderância do ódio, né? Eu não sei se em todos os crimes existe a preponderância do ódio, mas na homofobia e na transfobia, sim. E na segregação ao diferente, que coloca em cena também o racismo, né? Olha o quanto os negros foram e são segregados por serem considerados diferentes. Mas diferente de quem? Qual é o referencial? É igual a homossexualidade. Diferente de quem? Qual é o referencial? É natural. É natural que nasça um menino XY, eu até trocando meus atos falhos aqui, ó, chamando de menino XX, ó. Um menino XY, e uma menina XX. Isso são os símbolos genéticos para dizer que é um menino ou uma menina, Porque existe, inclusive, na medicina, às vezes nasce com um órgão sexual masculino, mas geneticamente pode ser uma menina, são os hermafroditas, aí são os intersexos, tem uma gama dentro da medicina, não estou falando nem de psicanálise. Ao construir, o que vai dizer quais são os símbolos de uma menina e de uma menina, o gênero, aí é o gênero, é o social. O que diz que numa sociedade mulher usa burca e na outra não, é o social. O que diz que mulheres fazem sobrancelha e homem não, é o social. Porque fazer sobrancelha não faz de ninguém ser homem ou mulher ou ter desejo sexual por homens ou por mulheres. Se a gente recuar e olhar de fora quais são as interpretações construídas socialmente, elas chegam a ser absurdas. Entendi. Tô falando? Vamos ver se tem alguma pergunta. Deixou eu falar, gente. Eu queria até pedir o pessoal que está assistindo aqui, clicar no aviãozinho aí no direct, porque vão chamando outras pessoas para esse debate tão importante acerca da homofobia, né? Tem uma pergunta aqui. Parte do sofrimento causado no que diz respeito à sexualidade advém da ideia de ideal do eu, formulado pelo amor romântico, pelo patriarcado no amor romântico. Eu acho que ele mais um comentário do que uma pergunta, né? Que a idealização do amor romântico realmente atrapalha a sexualidade de muitas pessoas no sentido de reprimir desejos, intenções, né? De ter um relacionamento talvez não dentro da caixinha independente de ser homossexual ou heterossexual, ou bissexual, ou transexual, ou assexual, né? Aquela esperar, né, o apaixonamento, o amor romântico e vincular isso a ato sexual, né, ou a tesão sexual. São coisas distintas e o amor romântico construiu que um tem que andar de mãos dadas com o outro, mas nem sempre é assim. Às vezes é. Outro dia, né, a gente comenta, né, eu gosto de bater papos regados a vinho. E aí uma pessoa, né, uma colega, né, falou, mas no fundo, eu não entendo como é que se dá... Eu não estava nem querendo falar de psicanálise nem nada, né? Como se dá a homossexualidade. Eu falei assim, vamos resumir aqui. Você entende a sua sexualidade? Se você parar para pensar, você entende todas as questões que te movem ou que não te movem, e por que te movem, e por que não te movem? Não, todas não. Então vamos parar de tentar explicar muito e vamos sentir mais, né? E é
e tirar um pouco esse recalque de que eu tenho que ter uma explicação para o que eu estou sentindo. A menos que o que você está sentindo vá atrapalhar a vida do outro. Vai interferir na vida do outro. Aí você se segura, por favor. Mas se não, está só sentindo, viva o seu sentimento. Seja um tesão, seja uma paixão. A paixão é de quem sente. Vamos ver se tem mais pessoas aqui perguntando, mas eu acho que... Queria até agradecer a Nívia, uma querida amiga aqui que entrou no começo. Eu estou vendo várias pessoas entrando aqui, Mônica Amaral, vi a Maria Paula Teperino, vi a Kelly, alguém botou aqui Desi esclarecimentos, mas o nome já passou para mim. Não apareceu. Esclarecimentos importantes e muito oportunos. E nós temos que estar sempre advertidos, né? A Simone de Beauvoir fala alguma coisa, assim, mais ou menos, né? Que os direitos das mulheres nunca estão totalmente conquistados. Nós temos que estar sempre advertidas dos nossos direitos, né? E eu não diria só das mulheres, né? Eu digo direitos de todas essas pessoas que não são minorias em termos numéricos, mas são colocados num lugar na sociedade para que não ameacem, o status quo do patriarcado. Que o patriarcado envolve muitas coisas, né? Requer 3 horas aqui de debate. E família, o patriarcado vem do latim famulus, que quer dizer, o que é família originalmente patriarcado? Quer dizer, tá? Aquele que é o dono dos escravos, da mulher e dos servos. Então, essa é a origem, né? E hoje, ainda bem que nós temos simbólico para interpretar famílias de várias outras formas. Nós temos famílias monoparentais, famílias com pessoas do mesmo sexo, famílias com 3 pessoas que resolvem constituir uma família. Se a pessoa está se sentindo bem, mantém. Agora, normalmente, o que traz angústia também é o outro, a demanda do outro, da sociedade, o olhar, o olhar de crítica, as piadas inadequadas, e isso provoca angústia. Então, não é muitas vezes a escolha do sujeito, e sim como ele escolheu viver, não é isso. E sim o meio social que coloca essas barreiras para ele, né? A criminologia, então, assim, consegue ajudar no sentido de entender a cabeça de um homofóbico, no sentido de que é o discurso de ódio, né? O discurso isso aí que a parte da psicanálise. Que cega. Né? Da psicanálise. Né? Na criminologia, eu poderia te dizer a questão que você falou no começo de não termos uma legislação efetiva, né? Uma legislação que veio do nosso parlamento, né? Nós temos o STF tomando decisões aí e fazendo equiparações da lei de racismo, a questão da homofobia. Mas nós temos uma lei, não. Tá? Então, em criminologia, nós temos várias correntes criminológicas, né? E temos que nunca esquecer de Lombroso. Né? Lombroso foi aquele psiquiatra que escreveu um livro, O Homem Delinquente. E ele dizia que a partir de medidas antropométricas de testa, nariz, boca, se um sujeito ia ser criminoso ou não. Não existe nada mais preconceito do que isso. E nós temos hoje o lombrosianismo psíquico. Tá? Então, na criminologia, nós tivemos em vários países a homossexualidade sendo considerada crime. E aí a gente chega hoje com uma vertente da criminologia, que não é a positivista de Lombroso, e sim a crítica, que pergunta quem criminaliza quem? Quem produz a lei para dizer se isso é crime ou aquilo é crime? Porque é importante a gente questionar isso. Né? Na Alemanha nazista, nós tínhamos o Código Penal 175,
onde toques e olhares entre pessoas do mesmo sexo poderiam ser consideradas crime. Artigo 175. Os homossexuais que foram levados para o campo de concentração para serem mortos iam com o número 175 desse artigo. Ou seja, eram criminosos. Então, nesse momento, isso era crime. Crime é um conceito jurídico. E hoje nós não temos a criminalização efetiva da homofobia porque a nossa sociedade é homofóbica, porque o Congresso representa o povo. Quando você tem um presidente eleito e que trouxe discursos homofóbicos, foi eleito com metade da população. Metade da população. E quantas pessoas, né, que sair do armário, eu vi muita gente sair do armário, mas homofóbico, porque se sentiu autorizado a partir de um representante do executivo, autorizado a repetir discursos. E isso colocou a homofobia num patamar muito alto. As conquistas, nós recuamos com as conquistas, né? Então, na criminologia, eu gostaria de colocar em cena quem criminaliza quem, porque nós não temos ainda o crime da homofobia, o crime da transfobia. Os transexuais, eles sofrem muito mais do que os homossexuais. Os homossexuais já conquistaram alguma coisa. Mas os transexuais ainda têm a questão da crítica de quererem fazer transformações corporais. Guardadas as devidas proporções, cada caso é um caso, mas cada caso é um caso não só para os transexuais, para todos nós. Em psicanálise, nós não trabalhamos com estatísticas, trabalhamos com 1 a 1. Cada sujeito tem uma história, tem um sofrimento, tem um desejo, um inconsciente e desejos, né? Então, eu não posso falar os transexuais isso, os homossexuais aquilo, os heterossexuais são assim. Cada sujeito é único. Só fazendo uma parte, você falou do presidente, eu não consigo não falar. Mas eu uma parte assim. Eu quis falar pouco. Eu ia falar mais. A reeleição está chegando aí, né? Novas eleições, e a pessoa tinha que ser no Espírito Santo, logo em Vitória, fazer o Congresso dos Gays Conservadores. Sim. Eu acho que é eu acho complicado que os isso. gays conservadores, que outro dia eu vi até uma chamada, né, de uma passeata, alguma coisa desse tipo, no Espírito Santo, né? Acho que eu cheguei até a comentar com você, né? O que é isso, né? Que tipo de negação é essa? Porque só não viu quem não quis. O presidente falou numa entrevista que se ele tivesse um filho homossexual, ele daria uma surra. Ele nem falou essa palavra surra, ele usou um palavrão para corrigir. Sim. Ou seja, vamos tratar... Em rede nacional. Falou em rede nacional para todo mundo escutar, né? Vamos tratar, tá, da forma mais violenta possível aquilo que eu discordo, aquilo que eu não aceito, porque eu tenho que segregar aquilo que eu suponho que é diferente de mim. Suponho, porque ninguém sabe. Que tem que prevalecer, né? O eu não é senhor na sua própria casa. Ninguém sabe dizer. Aí agora vem fazer coraçãozinho. Faz coraçãozinho agora querendo fazer congresso dos gays conservadores. Pois é. Então aí você vê uma quantidade de homossexuais, e eu vi transexuais também, apoiando. Quando apoia, eu acho que é tanta pressão social, é tanta inadequação para que o sujeito consiga, né, construir uma vida de uma forma razoável, que às vezes ele adere a isso, e ele prefere aderir a isso. Né? Eu acho também que fica um discurso, fica como se fosse uma reafirmação de que LGBT é sinônimo de promiscuidade. Então vamos fazer os gays conservadores, porque eles são mais certinhos, entendeu? Isso não existe. Estereotipar muito o LGBT, quem é gay, lésbica, trans, é promíscuo. É como se fosse assim, eles são todos, então vamos tentar melhorar. Eu também escuto. E nós temos que ver também
o papel da religião, né? Não tem como não falar da religião, né? E eu não vou falar de uma ou outra religião, né? Mas sempre foi pecado. Sempre foi Sempre. pecado. E pecado é aquilo que está errado, que eu tenho que orar para pagar a penitência. Então, eu vejo um número grande de homossexuais que vão para a religião. Olha, eu vou falar aqui que já tem muito tempo, né? Não, já não eu não sei nem se está viva ainda, foi uma senhora no passado, e que ela se descobriu aos 42 anos apaixonada por uma mulher. Ela era de uma família muito tradicional, conservadora, com práticas homofóbicas, inclusive ela, né? Então ela não é, mas eu sempre discriminei, eu nunca aceitei, eu sempre achei um horror. E um dia ela se viu apaixonada por uma colega de trabalho e aquilo deixou ela extremamente perturbada da cabeça. A paixão descompensou ela de uma forma e que ela correu para a religião. Foi para várias religiões e só que a paixão não passava. A paixão não passava. Para piorar, né, ou para melhorar, a outra mulher começou a corresponder. Aí foi mais difícil ainda, porque se a outra não corresponde, essa paixão ia sendo apaziguada. E ela chega na análise com uma angústia muito grande, com um sofrimento muito grande, que havia algo errado com ela. Ela passa a primeira sessão toda chorando, dizendo que tem algo errado com ela. Olha quanto sofrimento. Muito. Então, o que há nessa negação, né? E eu não gosto muito da explicação, né? Existem, tá? Tá aí, quem não assistiu o filme Beleza Americana, né? Deem uma olhadinha de Beleza Americana, que muitas vezes o homofóbico é aquele que tem a sua atração sexual para uma pessoa do mesmo sexo muito ali querendo aparecer e ele reprime isso e ele vai ser homofóbico. Isso é uma explicação que eu vejo comum por aí. Eu não gosto desse tipo de explicação, porque seria pegar todos os homofóbicos e eu dizer, não existem homofóbicos, existem o homofóbico. E não existe o homofóbico, existem os homofóbicos. Cada homofóbico, né, ele o é por um motivo, porque é um sujeito diferente. Entretanto, né, muitos colocam em cena um ódio e que passam o ato a ponto de matar o outro. Então, a gente não pode... Aliás, o Brasil é um dos países, né, que o índice de homicídio LGBT são os maiores do mundo, né? Sim. E a gente encontra uma polícia, infelizmente, uma polícia civil e militar totalmente despreparada para atender casos e ocorrências de LGBTfobia, de transfobia. Eles não são preparados, não por conta da convicção pessoal do policial que está ali. Não estou dizendo isso, deles serem ou não serem homofóbicos ou não. Do despreparo mesmo de registrar uma ocorrência. Né? Porque agora, como você falou aí antes, é o crime análogo ao racismo. Então, a homofobia é crime. Aí e a polícia precisa estar preparada para fazer o registro daquilo, para aquilo poder dar início a um procedimento, a um inquérito policial, e dali ser judicializado. Agora, se a própria polícia não está preparada, como é que faz, né? Muito complicado. E esse é um dos discursos que nos fóruns LGBTs e tudo, como proposta, inclusive, no transcender da carreira do militar ou do polícia civil, trazer cursos de capacitação para eles, das novas legislações que estão surgindo, para que eles possam estar preparados para poder atender, né? Sonhamos com uma polícia que tratem todos igualmente. Eu acho que é um desejo, né? Se você perguntar qual é o desejo que eu tenho em relação à polícia, que tratem todos igualmente. O menino que está ali dormindo na rua agora à noite, que se eu sair aqui na minha calçada, está cheio de gente dormindo na calçada, né? E trate a mim igualmente, que ele vai tratar aquele menino, e ao empresário também. Que as abordagens sejam sempre com respeito ao outro. Ver sempre ali um ser humano que tem os mesmos direitos. O cidadão coloca isso em cena.
Ser cidadão, a gente tem que gritar todo dia: olha, eu também sou cidadão. A gente paga imposto, trabalha. Parece que as pessoas não entendem isso, né? Sou um ser Mas, Decili, humano. eu queria ver se você tem uma consideração final para fazer, se você quer tecer mais algum comentário. E queria muito agradecer a sua participação aqui na nossa comissão e reforçar que é isso que você falou mesmo. A gente está aqui para trazer o tema a debate, porque homofobia não pode, né, a gente, né, tentar fechar os olhos para isso ou achar que isso não é uma realidade. E são esses canais aqui de rede social, de lives interdisciplinares como a nossa aqui agora, porque eu sou da área do direito, você da área da psicanálise, da criminologia, e a gente está tentando entender, né, em cada um em sua área, como que pensa um homofóbico e trazer esse tema ao debate, eu acho muito importante. Eu aqui no Espírito Santo, você aí no Rio de Janeiro, queria te agradecer muito o seu tempo, os seus esclarecimentos que foram brilhantes. E aí, se você quiser ter alguma Olha, para consideração final aí para a encerrar, não gente sei se encerrar. o Instagram vai cortar a gente, tem 3 minutinhos, né? Eu vou ler só um parágrafo, né, de uma carta que Freud respondeu a uma mãe perguntando sobre o filho dela que era homossexual. Ela nem usa esse termo homossexual na carta, da mãe ou era o preconceito, e o que Freud responde em 1935. Não vou ler a carta toda, acho que depois eu vou até postar lá no meu Instagram a carta toda. Boa ideia, eu vou postar lá no meu Excelente, cara. Instagram. Me sigam lá no Instagram que eu vou postar a carta toda. Mas agora, para fechar, eu vou ler um trecho. Ele fala assim: minha querida senhora, 1935, Freud tinha 79 anos. Lendo a sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Chamou fortemente a minha atenção o fato de a senhora não mencionar este termo na informação que acerca dele me enviou. Ela não mencionou esse termo. Poderia lhe perguntar por que razão? Freud espertamente falou assim: por que você não mencionou esse termo? O que há aí? Que preconceito é esse? Não tenho dúvidas que a homossexualidade não representa uma vantagem. No entanto, também não existe motivos para se envergonhar dela, já que isso não supõe vício nem degradação alguma. Não pode ser qualificada como uma doença. Então, eu queria fechar com essa fala, né? Queria agradecer ao convite do Leandro, agradecer ao pessoal da Comissão da Diversidade Sexual, daí da sexta subseção, agradecer a todos que estiveram presentes aqui, aproveitar aqui para fazer uma propaganda do meu seminário. Eu tenho um seminário que eu discuto psicanálise e criminologia, e quem sabe a gente faz um debate desse lá também. A gente traz crimes e passagens ao ato, e para ver o que há clinicamente nesse sujeito, o que de psicanálise a gente pode fazer uma interlocução aí. E aquele abraço, e até a próxima. Até a próxima. Obrigadão, gente. Boa noite. Beijo grande, tá? Boa noite, Leandro. Super Um abraço. abraço. Abraço a todos. Tchau. Você fecha aí? Fecha. Acho Eu que acho que precisa aqui eu tenho a sair. opção sair. Eu vou botar sair, tá? Joia.